Graças a paz, irmãos. Então, nós vamos ler o texto de 1 Coríntios 15, será do verso 1 ao verso 4. Verso 1 ao 4. Pedir para que a igreja se coloque de pé para que possamos ler então a palavra de Deus em reverência à Sagrada Escritura, 1 Coríntios de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Eu estou lendo na NA, tá bom? Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverdes a palavra assim como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que também foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a palavra de Deus, vamos orar. Pai Santo querido, tua palavra exposta é o que nos dá vida, é o que enche os nossos corações, é o que nos transforma. E a nossa oração é para que os nossos corações sejam de terra bem trabalhada por Cristo Jesus, para receber a boa semente do teu evangelho, que possa germinar em nossos corações, que possa ser motivo de transformação da nossa mente. É o que oramos em Cristo Jesus. Amém. Você pode se assentar. Bom, a mensagem de hoje vai ser as marcas de uma igreja saudável. E eu já soube de antemão que os irmãos já têm trabalhado e ouvido falar sobre as marcas de uma igreja saudável. Então, vocês têm ouvido sobre pregações positivas, sobre teologia bíblica, sobre a forma bíblica de entender conversão, de entender o evangelho, de entender o que são missões, de entender a disciplina eclesiástica. Então, eu não vou tratar sobre esse assunto com vocês, certo? O que eu quero trazer como marca de uma igreja saudável será um outro aspecto que está dentro das 9 marcas. Eu não vou fugir das 9 marcas, não, então eu não vou ser herético com vocês. Eu vou buscar ser bíblico ao máximo, por isso que a gente está lendo as Escrituras. Mas, a princípio, quando você vai, por exemplo, ao médico, ele tenta vasculhar, mesmo que você vá bonito, cheiroso ao médico, arrumado, ele tenta ver além da sua aparência. Ele tenta olhar para você e perceber quais são os seus sinais que estão não tão bons assim. Você tem seus sinais vitais de respiração, de pulso, e é isso que ele vai verificar, se a sua pressão está bem. Embora você seja uma pessoa bonita, um acriano bonito, alguém que está aqui que não é do Acre e que é belo, você vai ao médico para que ele possa examinar se você está bem além da sua aparência. E a pergunta que fica é como que a gente pode analisar uma igreja para entender se ela realmente é uma igreja saudável? Como é que a gente mede que aquela igreja que tem tantos membros ou poucos membros, se ela é uma igreja genuinamente saudável, se ela está com seus sinais vitais funcionando? Será que é pelo número de membros daquela igreja? Será que é por conta da qualidade daquela igreja? Ou pelas pessoas que vão, ou pelo tamanho do seu prédio? Assim como você vai bonito ao médico, vai cheiroso ao médico, essas formas são formas exteriores de enxergar a igreja. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai demonstrar que um dos sinais vitais de uma igreja, para mostrar que ela está saudável, é o seu coração, é aquilo que ela entende por o evangelho. Então, as marcas de uma igreja saudável, nesta manhã eu vou tratar baseado, então, no evangelho. E o texto de Coríntios, ele está dentro, ao final da primeira carta. E esta igreja é uma igreja que, aparentemente, ela está muito bem. Paulo vai demonstrar, ao decorrer da carta aos Coríntios, como essa igreja ela é cheia de dons espirituais. É uma igreja que, ele vai dizer no capítulo 1, no verso 7, que de maneira nenhuma vos falta o dom. Na verdade, vocês têm muitas manifestações do nosso Senhor Jesus Cristo. A diversidade dos dons nesta igreja. Isso é o que ele vai dizer em capítulo 12, de 4 a 7. Vocês manifestam o dom do Espírito. Vocês estão crescendo, é o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1, 5. A palavra de vocês tem enriquecido vocês e todos conhecem a cada um de vocês. Essa igreja tem sido uma igreja que é reconhecida e tem crescido em conhecimento. Mais do que isso, é uma igreja que trabalha, ela ativamente fala de Jesus, ativamente ela cresce. É o que vai dizer em Coríntios aqui, no capítulo 15, verso 58. Meus amados, vocês devem ficar firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Então, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que tem dons, é uma igreja que tem o conhecimento de Deus e aparentemente está saudável.
Aparentemente está saudável. Mas da mesma forma, Paulo mostra quais são os pontos e problemas que ele identifica dentro dessa igreja. Ele vai dizer logo no começo que há divisões sérias nesta igreja. Em 1 Coríntios capítulo 3 e 3, ele vai dizer que a igreja está cheio de inveja. Há muita inveja entre vós. Há quem diz que é de Paulo, há quem diz que é de Cefas, há quem diz que é de Apolo. E ele vai dizer, será que Cristo está dividido? Como pode Cristo estar dividido dentro da sua própria igreja? E vocês são pessoas invejosas. Há divisões entre vocês. E Paulo então começa a analisar, assim como o médico analisa a sua pulsação, analisa a sua pressão, ele está analisando essa igreja, dizendo, há problemas sérios. Mais do que isso, há um problema de imoralidade horrendo. E Paulo vai dizer que nem mesmo os descrentes fazem o que está acontecendo em Corinto. Paulo vai dizer que, geralmente, a imoralidade entre vocês é tal e tão grande que nem acontece entre os gentios. Capítulo 5, verso 1. Ao ponto de alguém ter a mulher do seu pai. Então, imagine só, uma igreja que é viva com os dons espirituais, que tem o conhecimento de quem é Deus, que prega o evangelho, que está crescendo, que a cidade conhece ela é cheia de inveja, ela tem divisões, ela tem uma imoralidade sexual que é diferente e mais difícil de enxergar nos descrentes. Eu fui comprar uma camiseta do Acre, né, para levar para casa, e tinha um boné também, escrito café e baixaria. Falei, esse boné eu não posso levar para São Paulo, porque baixaria em São Paulo não é comida. É lugar muito ruim de estar. Crente não deve estar onde tem baixaria. Então, os irmãos já entenderam onde eu estou aqui. E essa igreja está dizendo, não. Há uma baixaria tão grande aí, vocês mudem a cabeça, não é comida. Há uma baixaria tão grande acontecendo no meio de vocês, que nem no meio dos gentios isso acontece. Esse é Paulo dizendo em capítulo 5, verso 1. E ele vai dizer que também esses irmãos são cheios de vanglória, de soberba, de orgulho, porque eles são cheios de dons. Capítulo 5, verso 2, vai dizer, e vós estáis inchados, e nem ao menos vos entristeçais, para que fosse tirado do meio de vocês tal pessoa que comete essa ação. Vocês estão tão cheios de si, de um suposto evangelho, tão cheios de si porque têm dons espirituais, porque as pessoas pregam, porque as pessoas profetizam, porque as pessoas curam, que vocês não conseguem identificar que há um pecado imoral tão grande, vocês não expulsam no meio de vocês. Vocês estão cheios de si, orgulhosos, não conseguem perceber. E aí, ao final do capítulo 15, vai ser apresentado, e a defesa de Paulo foi o que nós lemos, vai ser apresentado uma das grandes heresias que acontecia dentro da igreja. Verso 12, você pode ler na sua Bíblia. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? Percebe? A igreja parece estar sadia, parece estar saudável, mas ela tem divisões, ela é cheia de invejas, ela é cheia de imoralidade, ela é orgulhosa, e mais do que isso, ela não acredita na ressurreição de Jesus. Ela é uma igreja que prega que Jesus não ressuscitou dos mortos. É uma igreja que está doente. E qual que é o remédio de Paulo, então? O remédio de Paulo, ele não vai oferecer um programa de crescimento, ele não vai oferecer uma técnica de levar as pessoas para então estudarem no seminário, ele não vai trabalhar só com a liderança, mas ele vai voltar e chamar a igreja a vir para o básico. E o básico, que é o fundamento, e da onde nós não devemos negociar e nunca sair, é o Evangelho. E é por isso que Paulo vai começar o capítulo 15 dizendo a defesa mais poderosa que eles poderiam ter sobre a ressurreição de Jesus é: irmãos, eu venho aqui para vos lembrar do Evangelho. Verso 1, irmãos, vos venho lembrar do Evangelho que eu anunciei. E a saúde da igreja, a vida da igreja, o futuro da igreja, depende da relação que ela tem com esta verdade, com o Evangelho. Por isso eu vou dividir esse sermão em 3 partes. 3 partes que vão mostrar uma marca vital da igreja saudável. Uma igreja saudável, ela é identificada, então, porque ela começa no Evangelho, ela permanece no Evangelho e ela se encontra no seu propósito final no Evangelho. 3 pontos simples para lembrar. Ela começa no Evangelho, ela permanece no Evangelho e o seu propósito final é o Evangelho. Então, marcas de uma igreja saudável, ela é uma igreja do Evangelho. Primeiro ponto, então, uma igreja saudável começa no Evangelho, verso 1,
a parte apenas A do versículo. Ele vai dizer, então, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que anunciei e do qual vocês receberam. Então, ponto de partida de Paulo é que a certidão dessa igreja, a certidão de nascimento da igreja, essa congregação ela só nasceu não por conta de um evento social, não por conta de uma decisão filosófica, mas porque foi proclamado o evangelho assim como foi recebido. O pastor que está aqui liderando esta congregação, ele começou pregando o evangelho. Ela iniciou-se não por conta de um desejo de estar aqui nesse bairro, mas sim porque neste bairro é necessário ter a pregação do evangelho. Homens e mulheres que moram aqui precisam ouvir do evangelho. E o evangelho não é um conselho de ter uma vida melhor, ele não é algo para você então achar que vai ficar tudo bem, mas é a notícia, boa notícia de que Deus enviou o seu Filho unigênito, como que diz João 3,16? Que Deus amou. Esse é o resumo do evangelho. Nós devemos nos firmar nessa verdade, proclamar essa verdade constantemente. Então nós não começamos aqui com uma filosofia de uma vida melhor, mas dizendo que é necessário todo homem e toda mulher se arrepender, porque Deus enviou o seu único Filho para morrer em favor dos pecadores. E é com essa perspectiva que nós precisamos manter a nossa igreja firme e saudável. Porque a fé vem por onde? Pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Homens e mulheres que moram aqui, vocês que estão aqui, eu que estou aqui com vocês, nós precisamos constantemente ouvir a palavra de Deus, ouvir do Evangelho de Deus, ser lembrados de que todo instante, enquanto o pecado ou a tentação vem diante de nós, Pedro vai dizer assim, que ele se arma de um pensamento de que aquele que padeceu do pecado nos salvou. Acho que, se não me engano, é 2 Pedro 4. Ele vai dizer assim, eu me armo de um pensamento, eu penso, toda vez que a tentação vem diante de mim, eu lembro de Cristo na cruz e que Ele padeceu sobre a minha vida, então, por conta disso, eu não vou pecar. Esse é um exercício bem difícil de fazer e importante para o crente. Porque eu não estou dizendo aqui para você estar diante do pecado e fugir dele. Não, eu quero que você dê passos anteriores para perceber em que momento você começa a ser tentado por algo que vai te levar a pecar. Porque você não vai direto ao pecado. Primeiro você é tentado. Tiago vai dizer que depois de ser tentado, a gente se relaciona com a tentação, se relaciona com o pecado, e o pecado gerado leva à morte. Né? O pecado consumado leva à morte. Né? Dr. Augusto Nicodemos gosta de dar ilustração sobre o relacionamento com o pecado, de que é como se o jovem e a jovem começam a conversar, e aí eles começam a se amar, e de repente eles estão noivos e casam. E quando eles casam, no consumado casamento, eles estão engravidam e têm uma criança. E no desenvolver da família, aquela criança vai crescendo, e aí próximo dos seus 5, 6 anos, aquela criança estava dormindo no seu quarto, acorda, pega então um instrumento, uma faca, vai para o quarto e mata o pai e a mãe. Essa ilustração é a ilustração do pecado de Tiago. De que você se relaciona com o pecado ao ponto de o filho que sai do seu relacionamento com o pecado é a morte. O pecado gera a morte. É isso que o Dr. Augusto quer dizer nesse momento. Então, a gente precisa, diante da tentação, estar com o Evangelho em nossa mente, que é Cristo crucificado, em quem nós temos a salvação. E ninguém constrói, irmãos, um edifício sem fundamentos. Ninguém constrói uma igreja sem a grande fundamentação, que é a própria igreja, que é o próprio Evangelho. Tem um livro chamado Comunidade Cativante, que é do Ministério Fiel, da Editora Fiel. E nesse livro, o autor, ele vai dizer que ele pastoreava uma igreja lá nos Estados Unidos e que 2 igrejas cresciam. A dele estava crescendo e uma igreja que era no mesmo bairro também crescia bastante. As duas cheias de atividades, com muita gente servindo, muita gente cuidando dos pobres e muita gente recebendo atenção da própria igreja. Até mesmo a imprensa, a televisão, filmava e ia lá para conversar com os pastores daquela igreja. Mas havia uma grande diferença entre as duas. Uma igreja não cria que Jesus tinha morrido na cruz, nem cria na ressurreição, e nem sequer cria que Deus era um Deus
como o nosso Deus das Escrituras, que Jesus é Deus homem. E mesmo assim essa igreja crescia. Vê que impressionante. 2 igrejas no mesmo bairro. Uma que crê que Jesus é Deus, outra que não crê que Jesus é Deus. Uma que crê no Evangelho e outra que não prega o Evangelho genuíno. E as duas crescendo. E o autor do livro de Comunidade Cativante, ele vai dizer assim que você não precisa de Deus para produzir uma comunidade de uma igreja. E é algo chocante porque ele vai dizer que para você encher a agenda de uma igreja, criar grupos por afinidades, isso é muito fácil. Organizar causas, as pessoas se juntarem em comunidade, sem ter evangelho, isso é algo muito fácil. E aí, o que ele diz também é que você pode ter relacionamentos dentro da igreja. Grupos de estudo, grupos de encontro das mulheres, grupos de encontro das mães, dos homens, dos adolescentes. E nunca existir cruz nesse relacionamento. Nunca existir evangelho nesse relacionamento. É uma igreja que parece estar saudável porque ela dá sinais de algum tipo de crescimento, mas na sua finalidade ela não tem o evangelho. E aí ele vem com uma pergunta importante para nós. O que aconteceria com esta congregação, com a minha igreja, com a minha congregação, com Vila Ivonete, com outras igrejas que nós conhecemos, se o Espírito Santo fosse embora? O que aconteceria se o Espírito Santo fosse embora? Será que a gente continuaria a se reunir? Será que as suas reuniões de semana com as mulheres, com os homens, com os adolescentes, com as mães, será que essas reuniões iriam continuar acontecendo? A nossa resposta ela precisa ser genuína, porque às vezes os nossos relacionamentos eles são só baseados nas nossas afinidades. Ah, eu gosto de futebol, ele também gosta de futebol. Ah, eu tenho um filho pequeno, ela também tem filho pequeno. Ah, eu perdi o meu marido e a outra também perdeu o seu marido. E a gente começa a se juntar, não por conta do evangelho, pela obra de Cristo, mas porque a gente tem afinidade com algumas coisas. Ah, eu trabalho no mesmo lugar que ela, eu tenho a mesma formação que ele, quando na verdade nós devemos estar juntos por conta da mensagem do evangelho. O que nos une primeiro? O que nos une é aquilo que você tem em sua mente, em seu coração. Que Jesus te salvou e você era um pecador. E agora você está no lugar onde tem santos e santas do Senhor, que foram salvos e redimidos pelo sangue de Jesus. Sua vida só começa nesta igreja por conta do evangelho. E o evangelho é aquilo que nos solidifica, é a parte essencial. Nós começamos então no evangelho. Começamos no evangelho. Segundo ponto, a igreja saudável ela permanece no evangelho. Então, a parte B, do verso 1 até o verso 2. No qual ainda preservais, pelo qual também sois salvos, se retiveres a palavra, tal como vos a preguei, a menos que tenhais crido em vão. E Paulo, então, vai dizer aqui que é necessário a gente perseverar para que nós possamos ser salvos, nós precisamos reter a mensagem. A saúde da igreja, ela não está apenas na sua origem, no começo da sua caminhada com o evangelho, mas ela também está na sua perseverança de manter-se firme à palavra de Deus. O grande perigo da igreja de Corinto é que, aparentemente, ela estava à deriva do evangelho. Ela começou ouvindo do evangelho de Paulo, é isso que ele diz aqui, eu entreguei a vocês aquilo que eu recebi, vocês ouviram de mim aquilo que eu entreguei, que era o evangelho. Vocês começaram na graça de Deus, mas lentamente vocês foram substituindo aquilo que deveria ser a sabedoria de Deus por uma sabedoria que é humana, com legalismo, com modismo, com qualquer outra coisa que é colocada no lugar do evangelho. E Paulo adverte a eles, dizendo, olha, eu entreguei isso para vocês, a menos que vocês tenham crido em vão. Verso 2, o final dele vai dizer, porque por meio dele vocês também são salvos, pelo evangelho, se você se assegurar do evangelho. A palavra tal como eu preguei, a menos que vocês tenham crido em vão. Abandonar o evangelho, irmãos, é algo que a gente faz às vezes sem perceber. Quando você começa a dar valor a outras ações que não o próprio evangelho. E o evangelho a gente crê que é o poder de Deus, né? Romanos 1 vai dizer que o evangelho é onde Deus manifesta a sua misericórdia, porque é onde é revelado que o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, ele veio a este mundo na forma do Filho. O Verbo se fez carne e ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, e esse que era o Verbo, que é o Filho de Deus,
Ele se tornou nosso irmão mais velho, ele vem para nos salvar. E quando a gente esquece disso, quando a gente rejeita isso, a gente vai colocar outras coisas. Eu acho que talvez eu não precise pregar o evangelho para o meu marido, para o meu filho, para a minha esposa, para o meu amigo. Eu só preciso, talvez, orar mais por ele. Orar é importante, orar é bom. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Orar é importante, continue orando para aquele que você quer que seja salvo. Mas você deve ter momentos de pregação do evangelho. Você deve confrontar a pessoa, porque Jesus vai dizer em Marcos 1 que ele começou a pregar o evangelho dizendo: o reino de Deus está chegado, está à porta, está à mão. E importa que vocês se arrependam e creiam no evangelho. É importante a gente pregar o evangelho. Não fique apenas na oração, pregue o evangelho. Um crente pode negar a Cristo já depois de ter começado no evangelho. Isso é muito comum. Isso é mais comum do que a gente imagina. Pedro, ele andou com Jesus durante todo o ministério de Cristo Jesus. Pedro foi quem, pela graça do Espírito Santo, falou: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Pedro é aquele também que Jesus falou: olha, arreda-te de mim, Satanás. Porque aquilo que você está tentando fazer comigo são intenções diabólicas, demoníacas. E Pedro é aquele da qual o Senhor profetizou duas coisas. Eu pude falar isso ontem na Vila Ivonete. Jesus chegou para Pedro e falou assim: eu vou te profetizar uma coisa importante. Você vai me negar 3 vezes. Satanás quer te peneirar. Ele falou comigo: me dá Pedro. E eu falei para Satanás: não, eu vou orar por ele, eu vou interceder por ele. Mas Pedro, você vai me negar 3 vezes. E a pergunta que fica é: pastor, o crente pode negar Jesus? Pode. Não é o que a gente faz todos os dias quando a gente peca? Toda vez que você está diante da tentação e cede à tentação e peca, você está negando a verdade de que Deus poderia te dar algo muito melhor do que o pecado. Deus poderia saciar muito mais o seu coração com o evangelho, com a verdade de Cristo Jesus, se você escolheu, então, o pecado. E é isso que a gente precisa perceber, que a igreja, ela começa assim no evangelho, mas ela precisa permanecer no evangelho. Não há coisas secundárias ao evangelho. O evangelho é o que nos sustenta, é o que precisa estar em nossa mente, é o que precisa estar em nossos lábios, para que nós possamos pregar àqueles que não conhecem. A igreja saudável, ela não supera o evangelho, ela não parte agora para aprender outras coisas. Vocês estão aqui há 5 anos e vocês precisam estar os próximos 10, 15, 30 anos continuando no evangelho, para mostrar que é uma igreja saudável, que sabe falar, porque o evangelho é o poder de Deus. Se vocês querem salvar e alcançar pessoas aqui neste bairro, não tem outra coisa para fazer senão o evangelho. Pode fazer atividades, ter momentos de impacto, trazer bandas, cantar, ter momento para as crianças, mas precisa ter a pregação do evangelho. Apenas ele pode, então, trazer vida aos corações. Então, uma igreja começa no evangelho, a igreja permanece no evangelho. Então, nós começamos e agora nós temos um destino final. Paulo vai incluir isso no seu conteúdo, onde ele diz exatamente que o evangelho é o começo, é o meio e é o fim. Então, no ponto 3, uma igreja saudável encontra seu propósito final no evangelho. Verso 3 e 4. Antes de tudo, entreguei a vocês o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E esse é o resumo da ópera, esse é o cerne do Evangelho. Quando alguém pergunta para você o que é o Evangelho, você deve responder a mensagem do Evangelho. Ou se alguém não pergunta, mas você precisa falar com ela, você precisa falar a mensagem do Evangelho. E qual que é a mensagem do Evangelho? Paulo diz aqui, a mensagem do Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Cristo morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou e ele está em glória e majestade. E aqui Paulo, ele vai usar uma linguagem, é interessante que Paulo usa uma expressão, recebi e entreguei. E essa é exatamente a forma como, nos tempos de Cristo, muito daquilo que era ensinado era feito de forma oral. Haviam tradições orais, em que você ensina. Com o nosso filho, com o Conrado, a gente faz a tentativa, porque ele tem 2 anos, mas dá para avançar muito,
de ensiná-lo o catecismo. Então, existe um catecismo que é perguntas e respostas. Como você ensina sobre as coisas de Deus? Por meio de perguntas e respostas. E existe um catecismo mais simples, para crianças de 2 anos para baixo, e existe um catecismo já para as crianças a partir de 2 anos para cima. E as perguntas são, quem fez você? Aí ele vai responder, Deus. E o que mais Deus fez? Deus fez todas as coisas. Por que Deus fez todas as coisas? Para louvor da sua glória. Há quantos deuses? Há menos um único Deus. Quem é este Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles são 3 em 1. E aí você vai educando a criança com perguntas e respostas. Mas isso de forma oral. Eu ensino meu filho de forma oral, porque o Conrado tem 2 anos e ele não sabe ler, certo? Então, o que ele aprende de português, ele aprende ouvindo. O que ele fala de português, ele fala porque ele ouviu. Então, Paulo está dizendo assim, eu ouvi, eu recebi algo e eu entreguei algo para vocês. Aquilo que eu ouvi dos rabinos, aquilo que eu ouvi, aliás, de outros crentes, porque Paulo não estava crendo em Jesus durante o seu ministério, né? Paulo foi alcançado depois. Enquanto ele estava perseguindo os cristãos, Paulo, na sua tentativa de matar todos eles, ele está no caminho de Damasco, o Senhor o alcança. Paulo, depois disso, sai recluso para aprender mais sobre Jesus. E aí ele ouve. E, aparentemente, quando você lê Gálatas, Paulo vai dizer que ele passou vários anos distantes, até então ele chegar e conhecer o próprio Pedro, Cefas e Tiago em Jerusalém. E, bem provavelmente, seja nesse instante em que ele vai para Jerusalém, é que ele ouve de Pedro e de Tiago esse credo. Ouve aquilo que nós lemos agora. Ele fala, eu recebi algo e eu entreguei a vocês. E esse vocabulário, ele não é o vocabulário de Paulo, porque Paulo, quando ele escreve todas as suas cartas, ele tem uma forma de escrever diferente que... E toda vez, irmãos, que eu estava sentado com você, ouvindo um pastor dizendo assim, porque no grego é diferente, eu falava, tá, mas como que é diferente? E eu acho que você está aí pensando, como é que no grego é diferente? E você tem um aspecto que quando você escreve no seu WhatsApp, a pessoa que está do outro lado recebendo a sua mensagem, ela sabe que é você que está escrevendo. Tem um estilo que você escreve. Talvez você abrevie alguma palavra, às vezes você coloca muito ponto, às vezes você escreve tudo maiúsculo, às vezes você come as palavras, às vezes você junta as palavras. As pessoas sabem como você escreve no WhatsApp. E da mesma forma, quando nós vamos para o texto bíblico e você olha todas as cartas de Paulo, você vê o estilo de Paulo escrever. E nesse momento, aquilo que Paulo escreve não é do seu mesmo estilo. É justamente como se ele tivesse recebido de alguém e ele está passando exatamente aquilo que ele recebeu. Ele coloca de uma forma rítmica o texto que não é do seu estilo. Ele fala, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. Ele apareceu a Cefas e ele dá essa estrutura sobre como ele ouviu. Isso é importante para a gente. Importante porque a nossa esperança é justamente isso que Paulo está dizendo, que Cristo ressuscitou. Irmãos, o que aconteceria se Jesus tivesse morrido na cruz e acabou? Qual que é a nosso grande inimigo? Quando o nosso pai Adão, ele come do fruto proibido. Adão, ele seria eterno, certo? Ele era, Adão e Eva, puro diante de Deus. Eles poderiam viver a vida inteira. Seriam eternos. E aí eles comem do fruto e Deus estabelece que haveria um julgamento sobre eles, que é o pecado. E esse pecado, da qual é a rebelião contra Deus, tinha uma consequência, que é a morte. Deus coloca então anjos para que eles não voltem para dentro do jardim, para não comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Porque imagine só, você deixar um pecador comer de um fruto que lhe dá a vida eterna. Que coisa horrível seria. Então eles são impedidos de voltar, porque eles estão agora castigados com a morte. E Jesus, como homem, Deus homem, ele morre na cruz. Ele leva sobre si os nossos pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele leva sobre si os nossos pecados. Diante dele, nós temos então agora o perdão genuíno, mas por conta de uma outra coisa. Por causa da sua ressurreição. A grande esperança que você e eu temos de que nós fomos perdoados, não é porque Jesus só morreu na cruz. É porque ele ressuscitou. Jesus ressuscitou com o seu próprio poder.
Não foi outra pessoa que ressuscitou Jesus. Jesus ressuscitou várias pessoas. A menina, a criança, o seu primo. Mas na hora da sua morte, quando ele morre, passa 3 dias, morto, sepultado, ele com seu próprio poder ressuscita, mostrando o seu poder e a sua vitória sobre a morte. Isso para a gente é uma esperança, porque o nosso corpo, este corpo aqui, esse seu corpo, eu pude falar isso também ontem em Vila Ivonete, irmãos e irmãs que vocês perderam nessa vida, homens e mulheres, crentes em Jesus, que já morreram, que você sepultou, você viu no caixão, você viu o caixão sendo colocado na cova, sendo descido ou tampado na lápide, aquela pessoa, aquele crente em Jesus, vai ser ressuscitado com aquele corpo mais glorificado, sem a capacidade de pecar. Porque Jesus ressuscitou com o seu próprio corpo. Jesus está vivo nos céus com o seu próprio corpo. Jesus está nos céus com suas marcas, com o seu lado, com o corpo da qual ele foi moído e transpassado. E a igreja precisa entender que a gente não mede a nossa saúde pelas nossas estatísticas, pelo número de pessoas que estão crescendo aqui. Se a gente colocou mais cadeiras ou menos cadeiras, tem pessoa na rua ou fora da rua, mas pela verdade que nós pregamos, pelo evangelho que sai dos nossos lábios, pela verdade que está neste púlpito aqui. E vocês precisam, irmãos, incentivar o pastor e incentivar a liderança, mostrando que vocês conhecem também o evangelho. Tem um livro chamado O Pastor Aprovado. O autor Baxter, ele tem uma igreja de 800 membros. E ele diz que visita os 800 membros todo mês. Visitas rápidas de catecismo, onde ele vai até a casa do membro para perguntar: quem é Deus? Quantas pessoas há na divindade? Qual o seu fim supremo? Me fala o evangelho. E cada vez que ele visita um membro, ele vai com um assistente pastoral, a família responde, ele anota, aí no mês seguinte ele volta, ó, nossa pergunta foi essa aqui, agora tem uma outra pergunta para você. E ele anota e volta no outro mês uma outra pergunta. Imagine só, o quão feliz seria para o coração do seu pastor dizendo assim: a minha igreja sabe o que é o evangelho. Cada um dos membros aqui sentados sabe falar. Porque, irmãos, a coisa mais comum nos nossos dias, e eu posso dizer isso porque tenho visto isso, é membros de igreja com 10 anos, 20 anos, 30 anos, que quando você pergunta assim: minha irmã, meu irmão, me fala o que é o evangelho? E a pessoa fala assim: pastor, eu sei o que é quando o senhor fala, mas eu não consigo explicar muito bem. Sabe, eu tenho dificuldade de falar, eu estou com vergonha. Não, tudo bem, pode ter vergonha. Vamos tentar desenvolver mais isso. E aí, no final, a pessoa não consegue explicar o que é o evangelho, a mensagem do evangelho. Então, a alegria do seu pastor, a alegria de Cristo Jesus, a alegria desta igreja deve ser a facilidade da mensagem do evangelho. E a mensagem do evangelho é esta, que nós falamos de João 3,16. Ela é simples, de João 3,16. É bom memorizar para poder falar. Mas ela também pode ser mais completa. E a mensagem do evangelho é que Deus, de forma soberana, desejou criar todas as coisas. E ele fez o homem como quem desejava ter relacionamento com ele. Mas o homem, na sua grande capacidade, porque ele era totalmente capaz de não pecar e de pecar, ele decide se rebelar contra Deus. E nessa rebelião, ele se afasta de Deus, se torna um inimigo do Senhor. Os homens agora são inimigos de Deus. Mas Deus, da sua graciosa bondade e misericórdia, ele diz: haverá alguém que virá para então pagar esse pecado, porque a justiça divina de Deus precisa ser feita. Deus, como juiz, precisa não só justificar, mas precisa condenar aqueles homens. Eu e você precisamos de condenação. A coisa mais certa que deveria existir é que todas as pessoas deveriam ir ao inferno. Todos nós somos condenados ao inferno. Mas há algo que Deus faz, e Ele promete um Redentor, e Ele, a partir de Gênesis até Apocalipse, aliás, de Gênesis até o final do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, Ele diz que haverá alguém que vai cumprir a lei, que vai cumprir a minha justiça, que vai ser o meu cordeiro, que vai fazer com que eu me alegre nele. E essa pessoa é Jesus Cristo, o Filho de Deus que vem a este mundo, Deus de Deus, luz de luz, homem de dores, mas Deus, totalmente homem. E ele vem, vive a nossa vida, aquilo que nós deveríamos viver, e ele morre a morte que nós deveríamos morrer. Ele vai diante da cruz, ele obedece ao seu Pai, e na cruz ele expira e entrega o seu espírito.
É interessante que o texto vai dizer que quando José de Arimateia vai buscar o corpo de Jesus, porque ele quer embalsamá-lo, porque vai ser estão no final da sexta-feira para o sábado, Pôncio Pilatos está assim, preocupado, falando, nossa, mas será que ele já morreu mesmo? E ele manda os soldados irem ver se tinha morrido. E Jesus morre antes dos dois ladrões da cruz, porque Jesus entrega o seu espírito. Ele entrega a si mesmo para os homens, ele então recebe os nossos pecados na cruz, e a sua justiça, porque ele é Deus justo, ele é homem Deus, ele nunca pecou, ele nasceu da Virgem Maria, ele nunca teve pecado, diferente de Salmo 51, quando Davi vai dizer, eu fui nascido em pecado, e em pecado gerou a minha mãe. Jesus nunca pecou, a Bíblia vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nós pudéssemos receber a sua justiça, e essa justiça agora é trocada, ela é imputada em nós, e a nossa injustiça é colocada em Cristo Jesus, e ele recebe, então, a justiça dos nossos pecados, ele é morto, ele desce ao Hades, é o que vai dizer o nosso credo, e quando ele diz que desce ao Hades é porque ele morreu, foi sepultado, apenas isso. Jesus não desceu ao inferno, ele só morreu, esse é o ponto. Jesus morre, então, no terceiro dia, com o seu próprio poder, ele ressuscita, vencendo a morte, vencendo o nosso último inimigo, vencendo Satanás e seus demônios, mostrando que há poder no próprio Filho de Deus. E então ele nos conclama a pregar isso e nos arrependemos para crermos nessa mensagem de que o Filho de Deus veio ao mundo para nos salvar e nos resgatar. E ele quer que nós possamos falar isso. E ele não só morreu e ressuscitou, mas ele subiu aos céus. Diante dos seus discípulos, ele ascendeu, todos viram a sua glória, e ele subindo e desaparecendo nas nuvens. E aí João vai dizer assim, que enquanto ele estava no céu, Apocalipse vai dizer que ele começou a chorar, porque ele via no trono alguém que segurava em suas mãos aquilo que deveria ser um pergaminho que ninguém conseguia abrir com seus selos, e havia choro no céu, porque não foi encontrado nenhum homem nem nos céus, aliás, não homem não, mas não foi encontrado ninguém nos céus ou na terra que poderiam abrir aqueles selos, e houve um choro, um desespero. E eu acredito que nesse momento, enquanto Jesus está ascendendo aos céus, João está tendo essa visão em que há choro nos céus, há choro na terra, e não é encontrado ninguém. Porque Jesus está indo aos ares. Jesus não está na terra, Jesus não está no céu, ele está subindo. Aí, Salmo vai dizer o seguinte, que começam a se gritar lá nos começos do céu. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai os portais internos para que faça o quê? Para que entre o homem Deus, o Rei da glória, o Senhor forte e poderoso na batalha. Então, João olha para trás e ele diz que vê aquele que era um leão como um cordeiro que vem e toma e abre os selos. Cristo Jesus está nos céus, o homem Deus que entrou com os portais eternos, reinando sobre tudo e sobre todos. Ele está sentado ao lado do grande Deus, do Pai Todo-Poderoso, e ele está julgando, ele está intercedendo por mim e por você. Ele olha para nós e fala, continue a perseverar no Evangelho, continue a andar no Evangelho, porque eu estou aqui intercedendo. Por mais que Satanás tente vir de rodear a terra, Jesus vai dizer assim como Deus disse no texto de Jó, olha lá, o meu servo e a minha serva. Pode tentar peneirar, mas eu tenho ele como um filho meu, como ovelha minha. E aqueles a quem o Pai me deu, nenhum deles eu vou lançar fora. Ninguém sai das minhas mãos. Ninguém sai das minhas mãos. E essa é a mensagem do Evangelho que você pode pregar para o perdido. Você está distante de Deus, você merece a condenação eterna. Mas Deus enviou seu Filho. Toda essa história que eu contei para você é uma história real, é verdadeira. E você pode confiar nessa mensagem. E essa mensagem que nós devemos, então, começar nela, permanecer nela, e temos o propósito final nela. O que é uma igreja saudável? É uma igreja que prega a Jesus Cristo. Uma igreja saudável, ela nasce no Evangelho, ela vive para o Evangelho, e ela espera a consumação de Cristo Jesus, daquele que tem todo o poder. Ela não é o ABC da nossa fé, mas ela é do A ao Z. Ela é para a comunidade dos santos. Ela é para esta igreja. Uma verdade absoluta que nós aqui precisamos pregar, continuar fazendo neste púlpito, pregando o Evangelho. E para cada um de nós, a sua fé deve ser construída e mantida nessa verdade, de que Deus enviou seu Filho para salvar a cada um de nós. O convite do Evangelho é que nós devemos confiar nessa obra de Cristo Jesus. A grande notícia que nós recebemos é justamente essa, que Deus quer um relacionamento com o seu povo, com aqueles que eram inimigos dele.
Ele nos deu vida enquanto estávamos ainda mortos em nossos delitos e pecados. Quando ainda estávamos transgredindo a lei de Deus, Ele veio e nos deu vida. E essa é a vida que nós devemos pregar lá fora e aqui dentro também. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus e Pai, eu louvo o Senhor, Pai, por esta comunidade que tem a palavra viva do Senhor, que tem o Evangelho sendo anunciado. E a minha oração, Pai, é para que nós possamos aqui continuarmos firmes a pregar as Escrituras, a pregar desse Evangelho que é o poder do Senhor para salvar aqueles que irão ouvir. Continue a nos manter firmes no Evangelho, daquilo que nós recebemos e que temos dito, que Jesus Cristo veio viver e morreu pelos nossos pecados e foi sepultado, foi morto, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Que esta verdade seja o cerne das nossas vidas e dessa igreja local. Fortalece, Senhor, os nossos irmãos aqui, dê a eles essa percepção da verdade das Escrituras. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.